Glórias a Deus, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Nós viemos nessa segunda-feira abençoada mais uma palavra de Deus ao seu coração, e na minha linda, maravilhosa esposa, que está aqui ao meu lado. Amém, meu amor? Glórias a Deus, bom dia, a paz do Senhor para todos os amados que estão nos assistindo. Glórias a Deus, dia 1º de agosto, vamos começar, meus irmãos queridos, glorificando a Deus, glórias. entregando todos os nossos planos e projetos, meus irmãos, nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso, porque eu creio, meus irmãos, que este mês será um mês de grande bênção para as nossas vidas, de grandes realizações na presença do nosso Deus, e eu creio que vem novidade de Deus para cada um de nós, É se assim verdade, em formos nome de fiéis Jesus, temos que ter ao fé. nosso Deus Todo-Poderoso. Glórias. E eu começo este mês, esta manhã maravilhosa, com grande alegria no meu coração. Amém? Oh, glórias, aleluia. Então peço que os irmãos me acompanhem na Bíblia Sagrada, Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém? E a palavra de Deus fala assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentis, como há de haver quem abuse da mulher do seu pai. Olha só, mas eu quero explicar para o versículo, porque é uma passagem muito interessante, amém? Aqui Paulo está falando sobre a igreja de Corinto, né? Sobre o pecado que tinha tomado conta daquela congregação, amém? Aqui ele está falando de alguém que era cristão, que estava ali, né, no meio da igreja, servia a Deus, e estava andando, um homem que estava andando com a mulher do seu pai. A gente crê que seja a sua madrasta, amém? Então ele está falando, né, do pecado que estava ali, no meio daquele povo, amém? Então ele está exortando aquela igreja. Glória a Deus. Versículo 2: estais inchados, estais cansados de saber, e nem ao menos vós entristecer, porque não ter sido dentro de vós tirado quem cometeu tal ação. O que ele quis dizer? Que todos estavam cansados de saber, mas eles nem se entristeciam, já era uma coisa comum, né? Aquele pecado, aquele rapaz andar com a sua madrasta dentro da igreja, e as pessoas não estavam nem aí, né, amados? Assim como na maioria das igrejas nesse dia de hoje, esse evangelho fácil, pode fazer o que tu quiser, não tem problema, Jesus Cristo é somente graça, ele vai te perdoar, e pessoas cada vez mais doentes, cada vez mais em depressão, cada vez mais sofrendo, né? Cada vez mais indo para os hospitais, né, com essa depressão, pessoas tirando as suas vidas, e é assim que o diabo está fazendo, né, amados? E aqui ele está exortando aquela igreja, né, dizendo que eles estavam cansados, né, estavam inchados, cansados de saber do pecado e não faziam nada, né, faziam vista grossa, tipo como, aquilo é normal no meio de nós. Então ele estava dizendo que não era normal aquilo no meio daqueles servos, dos cristãos, daqueles servos que serviam a Deus, amém? Amém. Versículo 3: eu, na verdade, ainda que ausente do corpo, mas presente do Espírito, já determinei como se estivesse presente o que tal ato praticou. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós com o meu Espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aqui o que ele falou, amado? Que ele não estava presente, mas junto com Jesus Cristo, através de oração, pelo Espírito Santo de Deus, Jesus já tinha confirmado que este rapaz tinha que ser entregue a Satanás. O que ele tinha que fazer? Tinha que afastar ele do meio da congregação, né? O que ele está dizendo aqui, amados? Que uma laranja podre pode estragar todo o saco de laranja, ou a caixa, como você querer, né, quer entender essa palavra, amém? Então uma laranja podre pode estragar todo o resto das laranjas. Então o que tem que fazer? Nós que somos cristãos temos que retirar aquela pessoa, né, aquele pecado, aquela laranja podre do meio daquelas que estão boas, que é para não estragar o resto das pessoas, amém? Então ele está deixando bem claro aqui, que a igreja sim, ela tem compromisso de fazer isso, amém? Que aquele que está ali, né, em pecado e não quer mudar, já foi exortado e não quer mudar, amados, nós não podemos fazer vista grossa. Ele está dizendo entregar a Satanás, afastar ele da igreja, que aí quando tu te afasta da presença de Deus, né, da igreja, mesmo nós sermos a igreja, mas quando nós se afastamos da presença de Deus, nós estamos nas garras de Satanás. O que ele está dizendo? Ele quer dizer o que, amados? Que quando tu vai para as garras de Satanás, ali ele vai te judiar, ele vai te massacrar, amém? De repente ele vem a cair uma doença na sua vida, você vai sofrer muitas atribulações, né, você vai sentir falta de Deus, do Espírito Santo, e você vai cair na real com aquele vazio, aquela depressão, aquilo que está te consumindo, né, que na presença do teu Pai, né, a presença de Jesus Cristo, a presença de Deus, era bem melhor, amados, amém? Então ali você vai ver que você estava em pecado, estava em erro, e aquilo vai te consumir. O que ele está dizendo? Que é para que você se arrependa, ele te entrega nas mãos de Satanás, te afasta da igreja. Ele está deixando esta ordem, Paulo, o apóstolo Paulo, que é para aquela pessoa cair em si, ter a consciência que ela está no pecado, se arrepender, amados, e voltar ao primeiro amor na presença do nosso Deus, amém? Glória a Deus, que é para pelo menos salvar a alma
desta pessoa. Aleluia, Amém? Porque tem pessoas que às vezes se afastam de Deus e eles estão no leito da morte ali, amado. E ainda se arrepende, né? E Deus é aquele que vê o nosso coração. Amém? Tem muitas pessoas que às vezes, morreu fulano, já foi pro céu. Amados, nós não sabemos se foi ou não. Mas a gente sabe que tem um Deus que é misericordioso, mas é um Deus também que é justiça. Mas é um Deus que conhece coração, amados. Glória a Deus. Então a gente nunca vai saber aquele que foi pro céu ou não foi. A gente supõe, né? As pessoas têm esse jeito, foi pro céu porque servia a Deus. Mas nós não conhecemos o coração daquela pessoa, amém? Mas o coração daquela pessoa é podre, está na presença de Deus, está mostrando algo através das redes sociais, assim como eu e minha esposa estão mostrando, mas vocês não conhecem a nossa vida no nosso íntimo do dia a dia. É verdade. Glórias a Deus. Então nós podemos estar aqui passando algo falso para vocês. Vocês não conhecem, mas Deus conhece, amados. Nós não conseguimos esconder de Deus, escondemos do ser humano, mas não do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. E não é boa a vossa lactância, arrogância, orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? O que eu estou dizendo aqui, amados? Que um pouco de fermento pode levedar, pode aumentar mais o pecado. Se você não excluir essa pessoa do meio, amados, que já foi chamada a sua atenção. Aqui no caso de Corinto, da igreja de Corinto, eles não chamavam atenção. Amém? Aqui ele já estava deixando o pecado como se fosse algo normal, amados. Amém? Mas o que ele está dizendo aqui? Que é para você, né, não deixar isso acontecer. Glórias a Deus. Então, o que acontece? Como um pouco de fermento, né? Pode levedar, pode aumentar o pecado dentro daquela igreja. E Deus não quer isso. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que, junto com Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que não era mais para acontecer isso. Glórias a Deus. Então aí, versículo 8. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos sinceros da verdade. Já por carta vós tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso quer dizer em abundância, com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com roubadores, ou com idólatras, porque então vós seria necessário sair do mundo. O que ele está dizendo aqui, amado? Que nós não estamos aqui para julgar as pessoas que estão no mundo, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, aqueles que não conhecem a Jesus Cristo, mas nós estamos aqui para julgar quem? Os nossos irmãos em Cristo. Nós temos a autoridade do nosso Deus, de Jesus Cristo, aqui o apóstolo Paulo falando, para julgar aqueles que são nossos irmãos em Cristo. Quando a pessoa diz, eu sou cristão, eu sou teu irmão em Cristo, nós temos autoridade de julgar. Vocês têm autoridade de me julgar a mim se eu estiver no pecado. Se vocês me viram bebendo, traindo, fazendo as coisas erradas, vocês têm que me julgar sim. É Paulo falando aqui, o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Então eu quero continuar aqui para vocês verem. Mas agora vós escrevi que não vós associeis com aqueles que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como tal, que ainda com mais. Por quê? Que tem em julgar também os que estão de fora? Não, mas julgais os que estão de dentro. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, de dentro vós o que é iníquo. O que ele está dizendo? O que eu falei para os irmãos agora. Nós não estamos aqui servindo a Deus para julgar aquele que não conhece a palavra, aquele que está lá fora, aquele que está no mundanismo, aquele que está se prostituindo, fazendo as coisas erradas. Não, amados. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para levar a palavra e salvar a eles, entendeu? Através do Espírito Santo de Deus, da palavra santa que vem do nosso Deus. Aleluia. Mas o que Paulo está dizendo, amado? Que nós estamos aqui para julgarmos os nossos irmãos em Cristo, aquele que anda na prostituição, nas bebedices, nas drogas, né? Fazendo aquilo que não agrada ao nosso Senhor. Então, se você vê dentro da tua congregação, dentro da tua igreja, alguém que está subindo em cima do altar, preste bem atenção. Eu não estou falando para aquele que está chegando, mas aquele que já está velho dentro da igreja, está subindo em cima do altar, está pregando a palavra de Deus, está louvando, né? Está ministrando e está totalmente errado. Às vezes ele está cheio de pecado, está traindo a sua esposa, está ali em cima, todo mundo sabendo e fazendo vista grossa. É isso que Paulo está dizendo, amém? Então, a autoridade que Deus nos dá, através do Espírito Santo, através de Paulo, é que sim, nós temos que exortar e expulsar estas pessoas do nosso lado, se caso eles não queiram se arrepender. Nós vamos chamar eles no apito, vamos repreender eles, mas se eles não querem se arrepender, meus amados, amém? O Senhor está dizendo para nós, através do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, que nós temos que exortar, retirar essas pessoas, essa laranja podre, para que não apodreça o resto da congregação. Glórias a Deus. Fico com essa palavra, que essa palavra vem direto do trono do Senhor, amados, amém? E agora deixa para minha esposa amada que dará continuamento
crescimento na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então eu quero deixar este louvor abençoado ao vosso coração, depois desta palavra abençoada que foi direcionada aos vossos corações, que quando Paulo entregou este homem para Satanás, ele esperava que ele fosse se arrepender do que havia feito, queridos. É o que vai dizer neste louvor, queridos, que nós devemos voltar ao primeiro amor, nós devemos voltar para o jardim da inocência, queridos, nos arrependendo de todo o mal, de todo o pecado que nós cometemos, queridos irmãos. É isso que tem que despertar no teu coração nesta manhã, um arrependimento sincero, verdadeiro e genuíno. Comece este mês, querido, se arrependendo de tudo que você fez, meus irmãos, que não agradou o coração de Deus, de todas as vezes que você fez alguém tropeçar, alguém pecar. Em nome de Jesus, se arrependa hoje, em nome de Jesus. E você que sabe, louve esta canção junto conosco, que vai ser bênção de Deus para a sua vida. Amém? Glórias. Em nome de Jesus. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Que nós tenhamos saudades de ouvir a voz de Deus. Glórias. De andar nos caminhos do Senhor. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ai, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ai, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração do dia, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ai, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim da inocência. Glória, aleluia. Jesus. Jardim da inocência. Aleluia, Glórias a Deus, queridos irmãos. Esta é a verdadeira e genuína arrependimento, querido. Quando você se arrepende profundamente dos seus pecados, a ponto de você querer voltar atrás e fazer tudo novamente, de outra forma, de outro jeito, querido. Você se arrepende tanto que você, se pudesse, voltaria atrás e não teria feito o que você fez. Mas, infelizmente, não podemos voltar atrás. Mas podemos, querido, fazer uma nova história a partir daqui. Amém? Então, é esta palavra e este louvor que nós deixamos aos seus corações em nome de Jesus, que nós possamos ter um arrependimento genuíno e verdadeiro na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, e que você, ao ouvir esta palavra e este louvor, venha voltar ao primeiro amor, voltar ao jardim da inocência, a ouvir a voz de Deus, a caminhar com Deus em nome de Jesus. Amém? Então, deixemos esse louvor em nome de Jesus, e que a sua segunda-feira, seu início de semana seja maravilhoso, extraordinário na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Glórias. Aleluia, glórias a Deus, amados. Amém? Amém. Amém, glórias a Deus.